Boa noite a todos. Obrigado, Eliana, pelo convite. Câmara de Vereadores. Eu fiz questão de participar, assim que a Eliana me fez o convite, né? Porque eu considero, né, meu trabalho ali no hospital, a gente está na linha de frente principalmente de casos complexos, casos graves, né? A gente recebe pacientes de Santa Catarina inteira. Então, a gente está há 10 anos lidando com os casos mais graves, e aí não se trata só de autismo, de vários outros tipos, quadros neurológicos, né, tentativas de suicídio, dependência química, enfim. No final eu vou dar uma passada rapidinha para mostrar. E de essencial importância, porque a gente percebe a dificuldade, né, a luta que as famílias têm, e a gente vê também as dificuldades que as escolas passam, né, os professores, né. Esse é um tema muito interessante, né, para quem com relação ao funcionamento, né, da criança autista, mas ao mesmo tempo muito complexo, né, porque os pacientes não são semelhantes, não são parecidos. Então uma mesma tratativa não vai funcionar para os tipos diferentes de pacientes. Então, também é uma área, né, por se tratar de pouco tempo, de certa forma, o aumento dos diagnósticos, a gente também tem a questão profissional de atendimento, de assistência, também deficitária, bastante, né, e aqui eu falo com relação principalmente à experiência de atendimento, não a conhecimento teórico só, porque uma coisa é ter conhecimento teórico, a outra é saber identificar na prática e saber o que fazer com a criança, as indicações, né? E isso é uma questão nacional, internacional, na verdade, ainda muito estudo, muita pesquisa. Eu sempre tento entender ao máximo a criança, o funcionamento de cada um, e como é uma área muito recente, que ainda se investiga muito, as pesquisas estão muito em função da genética, eu considero essencial e torço para que um dia isso faça diferença realmente. A gente sabe que tem uma prevalência importante da genética, mas o meu modo de tentar melhorar a resposta de tratamento e a interferência é buscando, além do tratamento da criança, buscando a intervenção com a família, que é um ponto que eu sempre vi importante, né, porque tecnicamente isso é da formação, da parte médica, psiquiatria, neuropediatria, de se perceber alguma demanda da família, alguma demanda ambiental, se encaminhe ou para algum acompanhamento com outro colega, ou acompanhamento com um psicológico, né, que é necessário, mas a minha experiência ali no hospital, que a gente vivencia as crianças com a presença das mães e às vezes os pais, né, no dia a dia, a gente percebe que tem uma demanda muito maior que a gente não enxerga, né? Isso eu falo que em uma hora de consultório, por exemplo, você perguntar, você consegue ter uma noçãozinha diferente de você estar junto, né? Enfim, vamos indo, que eu vou falando aos pouquinhos, tá? Eu tentei, né, eu tinha uma aula gigante de autismo, porque autismo é bem complexo. Eu acabei dando uma resumida até para, né, acho que depois vai ter perguntas, né? Porque tem vários detalhes, né? Comecei primeiro slide para falar sobre a psiquiatria da infância. A psiquiatria ainda é uma área que é muito vítima de preconceito, né? As pessoas têm uma percepção de que se a criança vai para o psiquiatra é porque a criança é grave, ou porque a criança vai ser hipermedicada, vai ser chapada de remédio. E só que eu digo sempre, né, que eu tenho até algumas mães aqui que são mães de alguns pacientes meus, que a reação delas quando recebem o resultado do tratamento, quando vem a diferença do que a gente faz, se dão conta que deveriam estar com a gente há uns 6, 7, 8 anos atrás, né?
Isso por qual motivo? Né? Porque tanto a psiquiatria é a área da medicina responsável por avaliar, identificar questões de comportamento. O autismo, a partir do momento que ele foi identificado, né, feito o diagnóstico, dali em diante são alterações comportamentais que a criança vai ter ao longo do neurodesenvolvimento. Não vão ter outras questões, a não ser que tenham quadros adjacentes, quadros em paralelo, né? Então, são alterações comportamentais, alterações cognitivas, e essa avaliação refinada é a psiquiatria que tem o treinamento específico para avaliar, que, como eu falei, o treinamento, a experiência prática é que é a diferença. Eu posso saber muita teoria, se eu não souber identificar a prática, e é por isso que vocês devem escutar facilmente que remédio é uma porcaria para criança, que faz mal, que fica chapado ou que agita, porque se eu não identifico e interpreto o que a criança como que está funcionando o cérebro, uma medicação errada, eu vou proporcionar coisas muito piores. Tanto, né, a gente tem algumas mães aqui que a gente fala que são vítimas de remédio, porque são crianças que precisavam de um tratamento, mas uma medicação mal indicada faz ter uma crise que precisa de internação para a gente controlar. Então, então é uma especialidade treinada para isso, identificar, diagnosticar. Eu tenho a formação na parte psicológica, não são psicoterápica, né? A grande maioria da psiquiatria, da formação no mundo, né? Nos Estados Unidos, inclusive na Europa, é mais clínica. Então, quanto mais ferramentas a gente tiver, melhor, né? Para entender, tanto entender o comportamento, entender o funcionamento da família, enfim, tudo que interfere. Então, é necessário um entendimento importante do desenvolvimento das crianças, né? Do que é esperado para cada faixa etária, e para que se identifique que cada tempo que passe, né? Cada momento que você vai avaliar a criança, que as habilidades que o cérebro precisa estar desenvolvendo para a criança ter autonomia, que isso esteja acontecendo. Então, a gente tem que ter um conhecimento importante do que é o normal esperado em média. Normal é uma coisa, né, não é rotular as crianças, mas é o esperado mais ou menos naquela faixa etária, né? É uma especialidade recente, foi reconhecida em 1937, né, lá em Paris, e no Brasil a partir de 1984 só. Para a medicina isso é muito pouco tempo, né? Então, falar rapidinho sobre desenvolvimento neuropsicológico, que é para entender o porquê, a importância da questão do autismo, de identificar, diagnosticar, abordar os tratamentos, ter essa tratativa toda, que eu acho que é um dos motivos principais do que a gente está fazendo aqui, para entender, inclusive, talvez a urgência de políticas públicas, não é o pensamento ou a pesquisa, porque entendendo como se dão as doenças da infância e adolescência, esse é um detalhe da psiquiatria da infância e adolescência, que é diferente da psiquiatria do adulto. O adulto tem um cérebro já estruturado, então os transtornos estão ligados a um cérebro que já tem uma formatação. A criança está em desenvolvimento, ela nasce com um cérebro imaturo, né? Com características grosseiras. Então, uma criança nasce com um cérebro, o tamanho em torno de 30% do tamanho do desenvolvimento final, que se dá em torno dos 25 anos, mais ou menos. Então, ali são características, né, características dos neurônios. Então, uma criança, quando nasce, né, ela tem a parte de ramificação neuronal muito pobre, né, poucas ramificações, e essas ramificações vão acontecendo e desenvolvendo. Então, quando a criança nasce, dá para ver que tem muito pouco, com 6 anos já vai ter muito mais. Então, tem uma crescente inicial, depois continua um desenvolvimento, mas uma leve queda para a adolescência, ainda em desenvolvimento, e o final desse desenvolvimento, mais ou menos em torno dos 25 anos que os neurocientistas atualmente consideram, 25, 30 anos. Então, para entender sobre o neurodesenvolvimento, né, a criança autista,
ela, dependendo do nível, da intensidade, da gravidade, vão ter áreas, que eu vou citar depois, que vão ser acometidas. Então, se tem algum comprometimento do desenvolvimento físico, algum comprometimento do desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento social, emocional, que são algumas dessas características, né, assim que o quadro é identificado, 2, 3 anos de idade, que em média seriam a média do início dos quadros, dali em diante a gente já está tendo, né, se trata de um desenvolvimento irregular do desenvolvimento cerebral. Então, dali em diante o desenvolvimento já está sendo atrapalhado pelo desenvolvimento, né? Então, as abordagens já precisam começar de forma precoce para que as terapêuticas, os estímulos aconteçam e se deem o desenvolvimento, né, dessas habilidades que não estão desenvolvendo. Não é uma habilidade que se desenvolveu e se perdeu. Ela nem se desenvolveu. Então, daí é uma das importâncias de se prestar atenção nesse tipo de, né, nesse tipo de quadro em si, né? Então, um gráfico para a gente entender, né? Esse aqui seria o desenvolvimento normal de uma criança, né, de forma, né, simplista. Essa aqui seria o desenvolvimento de um quadro de um cérebro de adulto, que pode ter algumas quedas de deterioro cognitivo, né, transtornos que podem dar alguma piora, e quadros, no caso como do espectro autista, né, ela começa um desenvolvimento e já na primeira infância cai com o deterioro do desenvolvimento, e aí o desenvolvimento vai ser abaixo ou muito abaixo, né? E esse desenvolvimento abaixo ou muito abaixo vai ser influenciado totalmente de acordo com as intervenções que forem recebidas, o diagnóstico precoce, enfim, que essa criança seja identificada e tratada, né, todos os seus fatores. Então, se trata de um quadro recente, né, o Kanner foi um dos primeiros que que identificou e descreveu as características, né, em 1943, 44. Então, é mesmo um diagnóstico recente, de certa forma. Aproximadamente 70 milhões de crianças no mundo têm o autismo. Isso aqui dá mais do que pacientes com câncer, HIV e... Agora me fugiu. Tinha mais um diagnóstico importante, dá mais do que esses 3 juntos. Então, é muita gente, né, uma quantidade muito grande, acomete em torno de 1% da população. Seria aproximadamente 68 casos a 10 mil. A gente estaria falando aproximadamente 1.000 pessoas aqui em Joinville, se fosse arredondando para 700 mil pessoas, né? Acho que é isso. A maior parte é do sexo masculino, em torno de 4:1, né? Mais prevalente. Os critérios diagnósticos foram mais descritos a partir da década de 70, 80 e cada vez melhorando. Tem uma herdabilidade, uma predisposição genética bem importante, né? Então é em torno de 80%, 90%, com uma prevalência significativa em torno de 70% do pai, mas muitas vezes dos dois, né? Pai e mãe, ou também com outros quadros, né? Não necessariamente autismo, às vezes tem transtornos mentais importantes no contexto ali da família. Pode acontecer. E presença de 2 ou mais casos de filhos na mesma família, em torno de 30% dos casos isso tende a acontecer. É comum, né? Então, essa prevalência tem tido uma crescente cada vez maior, né? Antes era 1 para 5 mil, e na década de 70, hoje está 1 para cada 110. Isso nos Estados Unidos, né? Podem ter quadros diagnósticos associados, isso muitas vezes, principalmente quando os quadros são um pouco de uma intensidade maior, né? Síndrome do X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Down, esclerose tuberosa. Muitos vão cursar com deterioro cognitivo, então podem apresentar coeficiente de inteligência abaixo de 70. Em torno de 70 é uma inteligência média
para a população, mas aqui a gente está falando de média baixa. Então, vai ter uma prevalência significativa de atraso mental, e isso se dá não só, claro, casos graves de forma mais evidente, mas a não intervenção precoce, o não desenvolvimento, a gente propicia que esse atraso aconteça com o passar do tempo, porque a criança não vai ter, não vai conseguir desenvolver as habilidades que vão sendo. A gente precisa entender que o funcionamento todo, de forma, sempre dou um exemplo do grosseiro para o fino, né? Que é agitação, agressividade, impulsividade, ansiedade, nervosismo, questões de humor, e aí a parte cognitiva, foco, atenção, memória. Então, se uma dessas partes lá atrás estão instáveis, isso é importante para pensar se meu filho precisa ou não remédio. Remédio é uma das coisas, né? Toda a parte psicoterápica, em hipótese alguma, a gente está deixando de lado. Se a criança está agitada, está agressiva, está impulsiva, obviamente ela é desatenta. Desatenção grosseira no autismo, né? Então, por consequência, muito não está sendo absorvido ao longo do desenvolvimento, e são esses prejuízos que não são prejuízos simples de aprendizado, como um déficit de atenção, são prejuízos grandes mesmo, de entendimento social, de percepção, enfim. Então, no caso do autismo, ele tem um crescimento neuronal abrupto, rápido, de certa forma, de início precoce. Em torno dos 2 anos, mais ou menos, ele tem a queda, a queda desse desenvolvimento e perda neuronal, né? Nos quadros, acaba tendo um início precoce, uma duração prolongada. E essa época aí dos 2 anos a gente chama de poda neural, né? Que é uma fase do desenvolvimento normal, e que em torno dessa idade o desenvolvimento ele dá como se fosse uma parada, e aí algumas ramificações, algumas áreas do cérebro que deveriam estar continuando esse desenvolvimento paralisam o desenvolvimento, ou reduzem muito, restringem, e aí que se dão as áreas afetadas do cérebro que trazem os prejuízos, né, da fala, da comunicação, da interação, enfim. Em média, né, o diagnóstico precoce se dá, isso aqui nos Estados Unidos, né? Em média se dá nos 53 meses, né, 4 anos de idade, 50% das crianças em idade escolar, e menos de 20% recebem diagnóstico antes dos 2 anos de idade, que seria o ideal, que é em torno dessa idade que os quadros iniciam. No Brasil, com certeza, isso aqui é muito pior. Tanto a gente diz por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de formação, não é? Por falta de profissionais com habilidade de identificar, não é? Porque os familiares, muitas vezes, que não estão habituados, não vão ter dificuldade de observar e diferenciar. Enfim, o diagnóstico é estritamente clínico, então, quando você tem a suspeita, você faz uma investigação neurológica, que aí o neuropediatra auxilia nesse diagnóstico, porque precisam identificar outros síndromes genéticas, outros quadros neurodegenerativos que precisam ser descartados, mas a partir do momento que esse diagnóstico foi identificado e é autismo, a partir dali a gente tem um quadro que precisa ser acompanhado e que a criança vai trazer questões de alterações comportamentais, né? E aí isso precisa ser acompanhado. O ideal seria que o médico responsável fosse o coordenador desse tratamento, que a gente vê muitas vezes que acontece também. É importante, ninguém é detentor do conhecimento de tudo, então eu não sei tudo que a fonoaudióloga sabe, que a terapeuta ocupacional sabe. Então a gente identifica as dificuldades e dá os encaminhamentos. O problema é que quando se dá no inverso, muitas vezes a gente percebe que às vezes uma alteração de linguagem, da fala, está sendo abordado e tratado com a fono, um exemplo que a gente observa, não é difícil,
e fica na fono e tem vários outros prejuízos acontecendo que não estão sendo tratados e o tempo está passando. O prejuízo não é só da linguagem, tem várias outras áreas que precisam ser acompanhadas, né? Então, tem algumas escalas que são auxiliares para identificar e fazer o diagnóstico. E, a partir dali, precisam serem tomadas, serem feitas indicações de acordo com as necessidades apresentadas pela criança, né? De acordo com a idade. Então, de acordo com o DSM-5, que é o manual americano de doenças mentais, né? Ele vem... A gente precisa ter déficits persistentes na comunicação, interação social em diversos contextos. Então, compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto. A criança não esboça sentimento, muitas vezes, ou não esboça, né? É a questão da reciprocidade afetiva, né? Ela esboça de outras maneiras. Dificuldade de ajustar comportamento para adequar-se a contextos sociais diversos. Então, a criança vai ter uma dificuldade de lidar consigo mesmo, de ter uma regulação de controle emocional, de autocontrole em si, que é uma coisa mais grosseira ainda, cerebral, né, neurologicamente falando. Dificuldades em compartilhar brincadeiras imaginativas, né? Aqui a gente está falando da questão pragmática, que é uma característica da imaginação, da abstração do pensamento. A criança autista tem muita dificuldade com isso, ou não consegue lidar com isso. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, né, a gente aqui está na Câmara de Vereadores falando sobre autismo. Eu não preciso falar isso para vocês saberem que isso está acontecendo. Uma criança autista, não adianta você falar que ela não sabe que ela está aqui, dependendo da intensidade da gravidade, mas para entender a questão pragmática, né? Elas são muito concretas, muito visuais. Então, a ausência de interesses por pares, né, de interação com outras crianças, eles não tendem a não quererem, não interessarem, não buscarem, né? A normalidade no contato visual e linguagem corporal. Então, tendem a na comunicação, na interação, elas têm dificuldade de manter e sustentar contato visual. É uma das características, né? Dificuldade de interpretar linguagem corporal, por exemplo, se você tem expressões faciais mostrando raiva, angústia, alegria, tristeza, a criança não consegue interpretar isso só olhando pela mímica facial, por exemplo. Déficit de compreensão, de uso de gestos, né? Habilidades para comunicação que fazem ou facilitam a busca de interação entre as pessoas. Essas dificuldades a criança já tem de pequena, de não conseguir entender e fazer. Para eu fazer, eu tenho que entender o porquê daquilo, né? E ela já não tem dificuldade de entender, né? Por isso que eu falo que é um pouco complexo de explicar sobre autismo, porque eu estou falando isso aqui tem uma variação absurda, né? Tem crianças que um detalhe tem, a outra não tem, né? É só para a gente ter uma noção geral, né? Elas precisam também apresentar padrões repetitivos de comportamento, interesses restritos a algumas atividades, né? Então, tem as estereotipias, né? Os movimentos repetitivos, sejam motores, eles acabam usando os movimentos para se organizar e se controlar emocionalmente. Então, a gente que tem recursos para controlar a ansiedade, por exemplo, respirar mais fundo, tomar uma água, fazer alguma coisa para se acalmar, a criança autista usa membros, movimentos repetidos que auxiliam ela no controle. Então, se isso está de forma acentuada, eu nunca gostei muito da expressão que eu escutei já de professores e escuto de médicos muitas vezes, colegas, de que isso é coisa de autista, né? A gente sabe que é de autista, mas o que isso representa? O que isso representa para a criança, né? Porque é um funcionamento que a gente tem que se colocar e praticar e exercitar o tempo todo, o que aquilo representa para um cérebro e um funcionamento daquela criança, o que para ela está
né, o que está se passando ali, né? Então, movimentos motores, uso de objetos, fazer barulho, som, né? Às vezes fica movimentos, produz sons, né? E isso muitas vezes muda, vai mudando ao longo do tempo, né? Eles têm um padrão de rigidez e inflexibilidade, então eles têm uma dificuldade grande de mudança de padrão, de rotina, né? Um exemplo talvez que eu vou citar para entender duas características já, que é a mudança de rotina e o pragmatismo. Você não consegue fazer, por exemplo, uma criança autista, dependendo da idade, por exemplo, hoje que teria que ir para a escola, resolver ir viajar e ir para uma praia que ela nunca viu. Ela vai agitar, vai ter dificuldades, porque ela está acostumada o horário é para ir para a escola. Ela não vai entender que, né? E se você vai para algum lugar, por mais que você explique que é uma praia, que é legal, ela, por estar lidando com algo abstrato, ela está como se fosse perdida. E aí tende a produzir agitação. A gente tem quadros que os pais mudam de casa e a mudança ambiental, a mudança do ambiente, que a casa é a referência estruturada ali da criança, que ela está habituada, a criança desorganiza totalmente. Já tive casos que a gente teve que internar a criança para reorganizar, estruturar, para depois voltar e se adaptar. Então, são detalhes aparentemente simples para a gente no dia a dia, que a gente nem presta atenção, porque são corriqueiros, mas porque uma criança e quem está no entorno vai junto, né? Então, isso eu vou falar depois, a importância, até que você citou, da família, o quanto que a gente tem que prestar atenção na família como parte do tratamento também da criança, né? Então, essas alterações, para fechar um critério diagnóstico, elas precisam trazer prejuízo no desenvolvimento de habilidades adaptativas, né? Ela tem que ter as habilidades adaptativas, são habilidades que a criança gradativamente, qualquer criança, tende a, com o passar dos anos, ir em desenvolvendo, né, habilidades de comunicação, de interação, de percepção, de lidar com situações, que ela cada vez lide mais com as próprias coisas e desenvolva por conta própria e precise menos dos pais. Então é importante entender que, para fechar um diagnóstico, primeiro que é um transtorno global do desenvolvimento. O desenvolvimento neuropsicológico se dá na infância, adolescência, até início da vida adulta. Então, eu vejo também uma coisa, vejo muita gente usando o termo autista para qualquer coisa, né? Adultos extremamente funcionais que têm características do espectro autista, mas que são funcionais, que tiveram desenvolvimento, não precisaram de intervenção, não se questionou precisar de algum tratamento, não teve perda ou prejuízo do neurodesenvolvimento, né? Ou de desenvolvimento de autonomia, mas tem características que são do funcionamento, né? Tem em torno de 30% dos pacientes com TDAH, com déficit de atenção e hiperatividade, tem características do espectro autista. Então, tanto que a classificação do autismo, né, nível 1, 2 e 3, ela está pautada e baseada na necessidade de abordagem terapêutica. Não é uma classificação simples de dizer leve, moderado e grave. O leve precisa de uma intervenção terapêutica de uma forma X, né? E quanto maior os níveis, maiores as demandas, as necessidades e as dependências, né? Então, um quadro grave vai ter uma necessidade, uma dependência em tempo integral, com cuidados o tempo todo. E isso também, pensando aqui em políticas públicas, né, de acordo com essas demandas, as necessidades, seja familiar, seja em ambiente escolar, seja em ambiente de saúde, vão, de acordo, necessitar bastante o suporte, né? Então, é bem detalhado, eu não vou me aprofundar tanto, porque para falar do autismo todo, né? Então, dificuldades de relacionamento, riso inapropriado, né? Tem uma questão dentro desse funcionamento rígido e inflexível, uma das características é a desregulação do humor. Então, a criança, muitas vezes, eu vejo, vem como característica, né? Rir sem parar, rir alto,
desproporcional, sem um motivo específico. Isso está ligado a essa característica da rigidez e da desregulação do humor, que é parte do quadro. Muitas vezes é uma das características na criança pequena que chama atenção para se pensar em buscar em avaliação médica, que é um choro fácil, uma irritação persistente, pode ser uma característica, né, dessa rigidez. A criança, então, por não ter essa abstração, não sabe muitas vezes lidar com os brinquedos, ela quebra, ela brinca, ela não vai brincar com um carrinho, né, como se estivesse indo numa estrada, por exemplo, ela vai jogar na parede, vai quebrar, vai brincar de jeitos diferentes, né? E né, algumas vão ter um perfil de agitação e hiperatividade extrema, outras de né, inatividade ou hipoatividade, vão ser mais fechadas, pouco reativas. Vão ter dificuldades, né, quanto a respostas nos métodos de ensino normais. Esse é um ponto bastante sério e eu acho, não só aqui em Joinville, isso é para o país inteiro, porque a lei da inclusão da educação, né, da inclusão escolar, é uma lei que, na teoria, ela é linda, na prática não serve para nada. Não serve para nada no sentido, porque cada criança tem suas características, seus detalhes. Serve sim para se pensar que precisa incluir, mas cada criança tem a sua demanda, a sua necessidade, e o professor, pelo menos hoje, até o momento, não tem formação para identificar os detalhes de uma criança, seja com as características que forem. Isso que o autismo tem características que são mais evidentes. Aqui eu estou também chamando a atenção características de déficit de atenção e hiperatividade, que tem muitos quadros não diagnosticados e que o prejuízo é grande para o desenvolvimento. Então, pensando em educação, acredito que seria essencial psicólogo ou psicólogo nas escolas, ou um local com suporte adequado, que tivesse um terapeuta que fizesse a intervenção e a intermediação dessas terapêuticas, né? Um profissional que já tivesse vínculo com a criança e conhecendo para fazer a intervenção e a transferência de cuidados para esse professor auxiliar, que é nomeado muitas vezes, e que hoje, em grande parte das vezes, não quero generalizar, não quero pecar aqui no que eu vou falar, mas acaba sendo um cuidador, e a gente não identificando os detalhes da criança, porque o que é a ideia da escola? A escola é com intenção, aí eu estou pensando mais em casos mais moderados para graves. A ideia da escola é estimular o desenvolvimento da interação, da participação do contexto social, só que muitas crianças autistas vão ter características também sensoriais aguçadas, né? Uma sensibilidade auditiva, visual, qualquer, né? Pensar em crianças agitadas, né? Falando alto, se movimentando, isso eu falo que a criança autista ela tem tem uma pilha de suportar, né? Então muitas vezes ela aguenta ali, chega uma hora que não dá mais, ela não tolera. Essa tolerância a som, barulho, e isso também depende de cada caso. Muitas vezes eu falo, para mim, na parte médica, que fico muitas vezes tentando organizar a parte parte medicamentosa, a gente percebe na parte medicamentosa quando a coisa não está fazendo sentido, que tem dosagens que são normais de terem resultado, né? E aí muitas vezes a gente tem que indicar, reduz 1 hora da convivência na escola, ou deveria ter, né, locais talvez na escola de ter sai e volta, né? Isso é muita coisa que tem que se pensar, né, o modo de lidar com isso, né? Então, acessos de raiva, comportamentos, né, diversos, né, ecolalia, né, falar, repetir o que é dito, tem uma insistência em repetir, e vai
muitas vezes tem uma resistência na mudança de rotina, consegue até ter alguma mudança com quem tenha uma afinidade maior, então a importância de ter uma ligação. Já tive muitos casos que a gente fez um trabalho gigantesco de tirar, isso eu estou falando, sair da internação, criança que já não desenhava, não escrevia, não fazia nada, organizar tudo, muito tempo dentro de casa, isolado, tratando, voltou a ler, estudar e tal. A gente colocou na escola, fez vínculo com o professor auxiliar, desenvolvendo, top, virou o ano, o professor mandaram embora. Regride tudo de novo, perde coisa que a gente levou 2 anos para construir e estava desenvolvendo super bem, o paciente regride totalmente, né? Então, a importância do indivíduo, né? Essa professora tem uma importância absurda, não é outra professora, ou tem que pensar que essa pessoa, ou teria que ter outra para fazer a transferência gradual de cuidados. Esse tipo de detalhe, de atenção, de cuidado é essencial, né? Alterações motoras, né? Isso depende da intensidade das áreas cerebrais que abrangem o prejuízo. Então, quanto mais precoce o início dos quadros, tendem a ser maiores, maior a intensidade dos prejuízos. Então, as crianças podem ter prejuízo no desenvolvimento motor. Por ter um prejuízo cognitivo, a gente fala que, depois eu vou citar de novo, né, mas tem um termo que é interessante de entender, que o autista, é um termo em inglês, né, que se chama mind blindness, que é mente cega. O autista ele tem uma capacidade ampliada de perceber tudo ao mesmo tempo, mas ele não tem tenacidade, que é a capacidade de focar e enxergar, né? Por exemplo, você começa a falar, eu saber que você está falando e prestar atenção no que você está falando. A criança autista, ela presta atenção em tudo ao mesmo tempo e recebe tudo ao mesmo tempo, ela não consegue identificar o que é de quem, e isso que traz, né, essa agitação. Então, esse mind blindness é para entender que esse prejuízo dessa parte cognitiva, por isso que se você olhar, dependendo das crianças, você vai perceber que tem um olhar, parece perdido, querendo se encontrar, dependendo da idade, né? É por esse fator, né? Ela não sabe onde está, ela está tentando se identificar, está tendo ali, às vezes, a referência a um familiar ali, mas facilmente ela desorganiza, pode desorganizar, né? Então, né, falando da cognição, né, problemas de percepção, o aparelho psíquico que a gente fala, né, ele vai ter esses prejuízos e aí vai vindo nessa crescente, né? Se eu não tenho foco, atenção, eu vou ter dificuldade de memória, de cristalização de memória para eu crescer, para eu ter aprendizados básicos, como a gente citou, de habilidades adaptativas, que são habilidades de lidar com as pessoas, de interagir, de se comunicar. Isso são aprendizados que a criança não nasce com isso, nenhuma criança nasce. São aprendizados do desenvolvimento cerebral normal com a exposição aos estímulos sociais e de interação, né? Com esses prejuízos, a criança não vai tendo esses aprendizados, então não vai tendo novas memórias, não vai aprendendo novas coisas, né? A aquisição de novos aprendizados vai ficando atrapalhada, prejudicada, né? Então, capacidade de memorizar, comunicação, imaginação, tudo isso, né? Ali o termo mind blindness, né? Uma característica também do autismo, né? A agnosia mental, que é a dificuldade de entender e interpretar os próprios sentimentos, né? Então, isso é uma característica, de forma bem leve, da infância e adolescência. O jovem ele vai aprendendo gradativamente a entender o nível de ansiedade, ou de tristeza, ou melancolia. Essa é mais uma das dificuldades que a gente tem para avaliar e tratar a infância e a adolescência, porque o adolescente ele não traz, ou na infância eles não trazem o sintoma explicadinho para a gente tem que entender como é que funciona o pensamento, o conteúdo, o fluxo do pensamento, a gente tem que ir atrás. E esse também é um detalhe importante de pensar que a criança não vai se queixar e não vai falar que as coisas estão ruins, que ela não está aprendendo, que ela não está sabendo. O adulto que precisa
enxergar que isso está acontecendo e é um prejuízo, né? Então, a infância e a adolescência muitas vezes é deixada de lado porque precisa de outra pessoa, né? A criança não tem como pedir ajuda, ela não vai pedir ajuda porque ela não sabe o que é diferente disso. Ela simplesmente está desenvolvendo com as dificuldades que tem, ela não sabe o que é normal para voltar a ser anormal, digamos, né? Seria uma característica do adulto que desenvolveu um normal e teve, por exemplo, uma depressão, ele sabe explicar que aquilo não está bom, está ruim, vai auxiliar familiar, vai pedir auxílio para algum familiar, né? Isso aqui, Estados Unidos, né, coisas futuras de diagnóstico precoce. Uma das características, uma das regiões cerebrais que acaba tendo um atraso no desenvolvimento é a região responsável pela visão. Então, esse eye tracker é uma lente que está ligada a um computador e eles vão passando imagens que é para ver se a criança vai acompanhando os olhos, né? Então, crianças que potencialmente tenham prejuízos de acompanhamento nesse sentido podem já ser está sendo estudado, né, para se fazer uma triagem para diagnosticar precocemente. Uma outra característica é que os autistas tendem a ter um limiar de dor reduzido, então eles sentem menos dor, então também é um tipo de teste que está sendo estudado, né? Aqui, então, questão de comorbidades no TEA, né? Aproximadamente 70% terão transtornos psiquiátricos comórbidos. Eu escuto muitas vezes e até não consigo entender, escuto alguns colegas muitas vezes falarem que autista não tem tratamento que trata a comorbidade, né? A questão é que o autismo é um tipo de estrutura de desenvolvimento cerebral específico que tem características específicas. Então, comórbido para a gente é entender que é um quadro em paralelo para eu saber do que se trata para tratar, mas o autista tem sim muitas demandas que precisam ser abordadas, tratadas farmacologicamente, psicoterapicamente, né? Então, é importante porque como a gente está falando de um público, né, um tema recente, novo e para um público leigo, muitas vezes, um termo desse, né, que autista não precisa tratamento, precisa comorbidade, logo meu filho não precisa de tratamento, né? A gente já observa, meu filho é autista leve, também os pais já, então não precisa de nada. O leve pode virar moderado se não se fizer nada com o passar do tempo. Então, dificuldades de aprendizagem comuns, né? Dislexia, disgrafia, né? Dificuldades na escrita, dificuldades de cálculo. Tem alguns quadros que são muito idênticos ao autismo, mas não enquadram, né? Que tem prejuízos específicos, né? Ligados à questão de fazer cálculo, fazer da escrita, prejuízos quanto à coordenação motora, diagnóstico diferencial, outros diagnósticos, né? Deficiência intelectual, muitas vezes tem deficiência intelectual com o autismo, né? Em paralelo, quadros de deficiência intelectual mais acentuados, aí foge do autismo, a gente vê muito diagnóstico de autismo que é retardo. Isso, às vezes, a gente entende assim que autismo é muito melhor para os pais, por pior que seja, né? Mas é muito melhor a gente colocar autismo, não que eu faça isso, né? A gente percebe que os pais recebem melhor um quadro de autismo do que atraso mental, né? E atraso mental, a gente pega muitos casos que tem um prejuízo severo, que já não tem as características do autista, é muito mais acentuado, mas vem com diagnóstico já de... Né? Então, eu acho que o autismo é um diagnóstico que está em evidência na mídia, de certa forma, mas a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer de todas os outros quadros que andam em paralelo, né? Síndrome de Rett, qualquer atraso, qualquer outro, né? A esquizofrenia infantil é um quadro que
a gente pega, é um quadro extremamente raro. Eu no infantil ali eu já peguei mais vezes, mas é raro eu vejo com alguma frequência, mas não são raros, e muitas vezes você fica muito na dúvida se é autista ou é esquizofrênico. Mas isso porque a gente já tem um treinamento, né? O tempo de experiência também ajuda, porque esses pacientes que eu vi uma vez volta de novo. Então a gente vai vendo características que se viu inicialmente, depois você identifica o que é, né, com o passar dos anos. E aí, então, a esquizofrenia infantil é um quadro difícil de diagnosticar, muitas vezes vai ser visto como um atraso mental, e lá na frente abre a psicose, né, abre o quadro. Só voltando aqui, um outro fator de importância é que um quadro de autismo identificado, né, não tratado, não levado a sério o tratamento ao longo do desenvolvimento, abre a possibilidade de abrir quadros graves da adolescência para a vida adulta. Um deles é a esquizofrenia, né? Isso também é uma possibilidade, porque a criança vai se desenvolvendo com uma desorganização mental bem mais acentuada, né? Então, o autismo, são 3 fatores, de certa forma, que fazem parte do quadro que a gente precisa pensar. É a genética, que é o modo com que a criança se formou de acordo com os genes dos pais. A epigenética, os fatores ambientais. Aqui é uma das partes que eu investigo mais, porque como eu tenho a genética já estabelecida e os estudos e pesquisas não nos levaram a nada ainda, a gente já sabe, tem vários genes que são do autismo já identificados, mas não tem nenhum tratamento que faça diferença por enquanto, baseado nos tipos de genes identificados. Então, o foco que eu acabei desenvolvendo por interesse de entender melhor o contexto ambiental que se dá principalmente no fator dos pais. Por qual motivo? Porque a epigenética é o modo com que as crianças expressam o gene que elas têm. Então, se ela tem uma característica X, ela vai ser aquele detalhe vai se apresentar muito mais ou se inibir de acordo com o que a criança está recebendo e está vivenciando a experiência da vivência afetiva ambiental das relações mãe e pai, né? Principalmente mãe e pai, né? Os contextos familiares são diversos, né? Aqui não. Então, o contexto ambiental a gente precisa entender, como avaliando infância e adolescência, o raciocínio numa avaliação diagnóstica é sempre entendendo, né? Hipoteticamente, eu estou vendo uma criança de 9 anos, eu vou tentar entender desde que ela nasceu, o que veio acontecendo, como é que foi, teve depressão pós-parto ou não, que é algo bem importante, que não é levado em consideração e nem se trata normalmente não se trata de forma correta, né? Porque psicologicamente, inclusive. E aí o que vem acontecendo e, enfim, quando a gente vai se acostumando a enxergar esse desenvolvimento, você começa a perceber que tem coisas que hoje, que eu vou falar, é extremamente óbvio, mas a gente não leva em consideração de modo geral na avaliação. Em que sentido? Acredito que tem muitos pais aqui, eu sou pai, a minha filha não tem autismo, mas ser pai ou ser mãe, para quem é aqui, sabe que a partir do momento que o filho nasce, a tua organização emocional tem um deslocamento, parte da estrutura emocional para o filho, para lidar, para suprir as demandas, faz parte da sua rotina, uma parte do teu desenvolvimento, da tua estrutura emocional, os filhos. Por isso que a gente tem, quantos filhos são importantes para a gente, não é só porque eles são importantes, claro que são, mas é porque, se você parar para pensar, a gente vem com uma estrutura emocional melhor a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, porque a gente começa a se organizar nos cuidados de alguém.
Isso desvia o foco da gente mesmo, né? Eu não estou lidando comigo o tempo todo que acontecia antes. O que acontece? O raciocínio que a gente tem que prestar atenção de ver a importância da atenção com a família, porque a partir do momento que começam os cuidados com o filho, e esse filho, falando do autismo, né? 2, 3, 4 anos, começam a ter algumas características que você começa a se preocupar. Vou acentuar a coisa, digamos que a criança começa a agitar, começa a ter características de hiperatividade, de agitação, de agressividade. Diariamente, os pais estão com esse funcionamento ligados a isso, ligados a esse funcionamento. Então, não tem como, né? Eu pego casos que são absurdos, assim, de imaginar. Eu tento me colocar no lugar das mães, eu falo que eu considero as mães são guerreiras mesmo, porque eu pego casos de 10 anos sem dormir ninguém em casa, família totalmente destroçada, pai e mãe separados, pai não aguenta ficar, né? Casos que a criança interna para a gente e as mães já ligam desesperadas, achando que a gente vai interpretar errado, porque a criança agride, bate na mãe, bate em todo mundo, então facilmente vão interpretar que ela está sendo agredida dentro de casa. Isso era uma coisa que com o tempo fui pensando, putz, por que com a mãe agride tanto, né? Isso está ligado à questão afetiva, né? A questão tanto do contato, e a gente percebe que com o tempo vai tendo essa não é uma simbiose, mas essa relação próxima, que a mãe entra no mesmo nível. Eu tenho uma sensibilidade que me ajuda bastante a identificar o que está acontecendo com a criança, e eu presto atenção com facilidade em vários pontos. Então, muitas vezes me chama a atenção a criança pilhada, agitada, que você já está inquieto, angustiado, junto ali, e a mãe tranquila, como se não tivesse acontecendo nada, né? Então, você percebe que a mãe já está num nível de agitação que está, eu digo, flutuando ali, já há muito tempo, sem saber lidar com a criança e tendo que se adaptar, né? E isso parece, né, não é simples, é absurdo, né, de certa forma, né? E a gente vê que famílias que perdem totalmente rotina, não tem, nossa, tem uns negócios que não dá para explicar. Então, o tratamento, a abordagem é multifatorial. Aqui a questão da importância que o tratamento demanda. O tratamento não é barato, é caro, porque demanda profissionais capacitados, habilitados e multidisciplinares, né? A gente precisa fonoaudiólogo, psicólogo, terapia ocupacional, psicopedagogia, de acordo com a necessidade de cada, né? E além da parte médica, psiquiatra ou neuropediatra. Então, os estímulos, né, o desenvolvimento dessas habilidades que é o que é esperado na abordagem terapêutica, é para aumentar a funcionalidade, aumentar a capacidade de interação, de comunicação, desses prejuízos, para buscar a conquista de maior autonomia possível. E aqui é um ponto também que a gente tem que pensar, falando das escolas, né? Por isso, eu acho que a importância, né, de um terapeuta que fizesse essa intervenção, tanto escola, professor, pais, porque do mesmo jeito que professores não sabem identificar, muitas vezes os pais também não sabem enxergar as limitações dos filhos. Tem uma questão complicada de uma certa... É uma idealização, qualquer pai não quer ver problema nos filhos, e isso para a gente é muito difícil, porque na consulta eu tenho que puxar para a realidade, né? E tenho que chamar atenção e cobrar, e a gente tem que chamar para identificar até onde, quais são as expectativas, porque muitas vezes uma criança que tem um prejuízo severo, vou dar como exemplo, ela não vai aprender nada na escola, né? Se você está ali achando que ela vai aprender matemática, português, não vai. Ela precisa, é muito mais importante para ela aprender a amarrar o sapato, aprender a comer sem ajuda, sem auxílio de outras pessoas, aprender a treinar e a desenvolver habilidades básicas
comportamentais de autonomia. Muitas vezes não vai ter uma cognição suficiente para desenvolver conhecimentos específicos. Cada caso é um caso, né? Mas óbvio que para a gente também não ter esse entendimento que alguns casos precisam de outros tratamentos, e no modo de ver assim, essas políticas públicas da inclusão na escola acabou, de certa forma, eu lembro até que teve uma iniciativa até das APAES serem extinguidas, né? Uma época, porque se achava que a inclusão na escola resolveria os problemas. Então, não tem sentido, né? Então, as terapias, né? Alguns tipos de terapia que a parte da psicologia faz, várias, né? Muitas vezes vai precisar da terapia ocupacional e fono, depois da pedagogia e terapia ocupacional, fisioterapia em casos que têm prejuízos motores, né? Com relação ao tratamento medicamentoso, né, é um ponto que eu sei o quanto né, se fala de tudo que é coisa. Escutei até, vi esses dias uma reportagem, até uma pessoa que tem um conhecimento importante, mas não é médico, mas tem um conhecimento, e a gente entende por que tem esses conceitos, né, de que tem alguns medicamentos, isso eu falo que eu tenho uns 2 pacientes, um dos Estados Unidos e um do Canadá, que lá, como lá a judicialização na medicina é muito maior, e é por isso que a medicina é muito mais cara lá também, não se cogita tratar paciente autista, né, porque o que a gente tenta fazer é entender o funcionamento melhor possível, entendendo como funciona, fazer a intervenção que a gente sabe o que o remédio faz. Só que estudo em criança é uma coisa muito difícil de ser liberada, autorizada. E então, para ter autorização de tratamento, se a gente se pautar no que tem de protocolo, de indicação medicamentosa, ninguém faz nada. Nenhuma criança vai ser tratada se for levar os protocolos que tem atualmente, que seriam só medicações como risperidona e aripiprazol. Então, eu tenho pacientes que vêm de fora, como é que tu consegue tratar isso? Mas é porque a gente foi desenvolvendo aos poucos, pegando casos severos e usando estudos da neurologia. Se um estudo de um medicamento X é liberado para epilepsia e eu uso o mesmo remédio para psiquiatria, provavelmente eu posso usar sem ter problemas, e a gente consegue realmente resultado que ajuda bastante. Então, voltando aqui, eu diria que os medicamentos são essenciais em muitos casos, né? É importante pensar que se a criança não tem uma estabilidade mínima, se ela está agitada, agressiva, todas as terapêuticas que estão sendo investidas estão sendo jogadas fora, provavelmente, porque a criança só está ali fazendo tempo, a pessoa tentando fazer alguma coisa, e a criança não vai aceitar tratativo, né? A intervenção vai aceitar muito pouco. Óbvio que a gente entende a dificuldade dessa parte, né? Porque tem muita medicação. Já peguei muitos pais que passaram, né? Preferiram não dar remédio de jeito nenhum, porque tudo que foi feito, e realmente, né, a gente vê que tem casos que o estrago pode ser feito grande com as medicações, né? Então tem que ter muita responsabilidade nisso. Então o norte que a gente tem para tratamento farmacológico são sintomas-alvo, né? Para isso eu tenho que saber fazer a avaliação do estado mental correta. Só um exemplo fácil aqui que eu vou dar, que a gente tem vários casos, eu tenho bastante paciente que veio para mim só por causa disso, que é entender, por exemplo, diferenciar ansiedade de agitação psicomotora, de hiperatividade. Qual que é a diferença disso? Se eu acho que a criança é ansiosa, eu vou dar antidepressivo, vai virar um foguete. Se eu acho que ela é hiperativa, que lembra TDAH, eu vou dar psicoestimulante, que é Ritalina, Vinvance, vai virar um foguete. Então,
é extremamente importante. Esses detalhes da avaliação do estado mental fazem toda a diferença, porque se eu acerto a medicação, esse mind blindness que a gente fala reduz um tanto. E com isso a criança desenvolve um monte de coisa que não estava dando conta de desenvolver e não ia desenvolver, só ia piorar. Então, o tratamento medicamentoso, né, tem uma região do cérebro do autista que ela é, tanto que eu não sei se eu já passei esse slide, mas em torno de 30% dos autistas têm a epilepsia como parte. Então, tem uma região do cérebro do autista que ela como é que é o termo? Como se ela fosse sensível para tipo epilepsia, né? Como se pudesse ter características que lembram, né? Isso eu acho que precisa muita pesquisa ainda, mas são detalhes, né? Aqui tem vários tipos de medicação e, obviamente, um remédio mal colocado, infelizmente, a criança vira e a família atrás. Né? Então, infelizmente, a gente pega ainda muitos casos no hospital interna por medicação errada, indicada e insistida, e que não são nem indicadas para a idade, e, enfim. E aí, como é que fica a família, né? Muitas vezes, quando eu pergunto para a mãe como é que você está com isso tudo, a mãe se assusta, porque é algo que a mãe vem, né, no caos ali. Estou citando exemplos graves aqui, que é bastante do meu dia a dia no hospital, né, mas os mais leves também passam por muitas coisas semelhantes. E a mãe se assusta porque o foco normalmente é só a criança e não se leva muito em consideração, né? Normalmente se transforma num encaminhamento para psicólogo. E aí, como a criança demanda muito, a mãe... Uma das perguntas que eu faço, eu tive que aprender a fazer a mãe entender que ela é parte do processo e precisa tratar. Hoje eu trato isso no consultório, isso é uma prática minha. Eu tenho casos que eu trato mãe, pai, irmã, irmão. O irmão é autista, a irmã tem uma síndrome genética, o pai tem características do espectro. O pai entra em casa sem fazer nada, as crianças agitam. Então, se eu não travo o pai na medicação, travar, que eu quero dizer... é qualidade de vida normal, né? É baixar a ansiedade, a irritabilidade. E é um exemplo que eu acho interessante, porque como a criança não fala, ela só se comporta, ela muda comportamento. Eu achei interessante que era um pai que me exigia muito, porque ele já tinha passado por neuro, não sei aonde, em Curitiba, em tudo que é lugar. Ele falava que os médicos só ficavam experimentando o remédio no filho, cobrava caro e não servia para nada. Eu falei para ele que se ele fizesse o que eu dissesse para fazer, eu tinha certeza que a gente chegava lá. Claro que é uma construção, não é resultado no curto prazo, porque quando eu organizo a criança, tem fator ambiental que está ainda cronicamente desestabilizado junto, e a gente tem que ir enxergando o que é o que, né? Então, foi um exemplo de um pai que ficava me falando, e esse guri tinha melhorado bastante, reduziu um monte a medicação do menino com o tratamento do pai, e ele voltou a piorar. A mãe não sabia que o pai tinha parado de usar a medicação, e na consulta a gente falando, e o guri voltando a agitar, voltando a medicar, eu já, isso não está normal. E ele, doutor, tem que tratar ele, como se eu tivesse que fazer uma coisa que funcionasse. Eu falei, aí ele, em algum momento, abriu o jogo, que tinha parado o remédio, né? Porque esse perfil, um exemplo desse pai, ele não se percebe precisando de nada, que esse perfil que é mais irritado, tem um temperamento mais irritadiço, eles têm uma autocrítica prejudicada, eles se percebem pouco e tendem a ter um funcionamento projetivo, que são os outros que me irritam, os outros que me incomodam, não sou eu que sou irritado por qualquer coisa. E ele me dizia, não, tem que... Eu falei, cara, estou traduzindo o que teu filho está falando, estaria pensando e falando exatamente a mesma coisa a teu respeito. Para eu te tratar, porque você incomoda e irrita ele. A questão é que a criança agita, ela não vai dizer, pai, tu está me incomodando. Então, isso para entender uma coisa, um detalhe que eu observo e investigo muito é temperamento. Temperamento, isso, o fator biológico mais prevalente muitas vezes no pai, né? Interfere bastante. Então esse é
que eu quero dizer, esses detalhes que eu acabei investindo mais de pesquisar e de saber e tentar tratar, é de tentar melhorar que o ambiente seja o mais estruturado ao longo do desenvolvimento, para que o desenvolvimento do que se faz, das habilidades, né, das terapêuticas, que o ambiente não influencie de forma a atrapalhar esse desenvolvimento, né? Então, os pais e os outros membros da família são considerados parceiros no tratamento do desenvolvimento da criança. Eles precisam saber do que se trata, saber abordar, né? O pai que muda uma rotina do filho que está organizada vai desestabilizar a criança bastante. E aí a importância da educação no sentido de conhecimento dos quadros, né? Muitos pais não aceitam, não, né? Às vezes a mãe sabe que precisa, vai atrás, o pai não está nem aí, acha que é mentira, que é frescura, e atrapalha totalmente. Um fator que pega aqui, eu vou, acho que apertar um pouquinho as mães, que com o tempo a gente tem um vínculo bom com as mães, então eu acabo perguntando coisas que eu nunca perguntaria numa primeira vez, porque provavelmente daria briga, né? De entender como que foi lidar com a criança no momento que ela percebeu que estava mudando alguma coisa. A mãe percebe, mas muitas vezes já não vem para o consciente que aquilo está diferente, né? Então, muitas acabam relatando, né? Medo, raiva, culpa. Uma me chamou a atenção, teve a percepção de luto. Luto em qual sentido a gente percebe? Porque a criança, o autista, ele tem dificuldade na reciprocidade afetiva. Então, e é um dos fatores que angustiam as mães, por isso a importância do tratamento e do acompanhamento das mães, que está ligado ao que a gente sente, não necessariamente o que a gente pensa, né? Eu faço tudo pelo meu filho, eu quero, né? Eu estou no dia a dia, na tratativa ali, e eu não tenho a troca de acordo com, né? Porque a relação vai e volta, ela não vem na proporção, ela vai vir, o contato e a troca em outros momentos a criança demonstra e de outras formas. Então, além de ter a expectativa de culpa, o que tem meu aqui que produziu isso, o que eu preciso fazer para, né, acabar com esse prejuízo e meu filho ter um desenvolvimento melhor possível, tem esse fator da reciprocidade que fica como se fosse muitas vezes, né, relato de algumas mães, dependendo do perfil da criança, uma ausência ali, na relação, na parte do que sente, e como se a criança, o relato de uma mãe me comentou, como se ela desligasse na troca das emoções, né? Então aí ela lida com coisas e isso aumenta muitas vezes a ansiedade sem perceber, sem ter essa calma que a troca, quando você faz e tem a troca, você sabe que está acertando, que está indo, né? Quando você não tem isso, você fica... E aquela dúvida, será que estou fazendo certo? Será que está... Né? Não é fácil. Então, o suporte psiquiátrico e psicológico dos cuidadores, na minha prática, eu não tenho mãe de autista que não trata junto. Tá? Não tem como. Porque eu deixo bem claro, porque senão, a partir do momento que identifiquei e o modo de tratar, parou de ter os casos que as mães que vêm e aí começa a reclamar, melhora, daí, porque agora está agitando de novo, agora, aí você aumenta a dosagem, agora não sei o que, você aumenta a dosagem, aí começa a ter efeito colateral, porque você está medicando uma coisa que não é da criança, é da ansiedade da mãe. É bem estranho o que eu vou falar, mas isso eu vejo direto, assim, quadros bem graves que a gente consegue um resultado excelente muitas vezes, e aqui eu estou falando de casos retardo mental, que são com prejuízos muito maiores, né? A criança melhora e tem uma autonomia que a gente se surpreende, as mães desestabilizam totalmente muitas vezes no hospital. Já tive casos de mães começar a pensar em suicídio dentro do setor, quase surtar lá dentro, e a criança com um resultado que já não tinha 6, 7 anos. Então eu ficava, mas a mãe tinha que estar feliz comigo aqui, né? A gente conseguiu um negócio que não deu, tem que começar a tratar a mãe junto, porque ela vai desestabilizar essa criança de novo. E aí o tratamento medicamentoso não chega em lugar nenhum, né? Então o Hans Asperger, né, que deu o nome, agora saiu dos critérios da síndrome de Asperger, né? Ele falou que para tratar ciência, arte, tem que ter um traço de espectro autista.
Eu diria, eu que vos falo, tenho um traçozinho, então eu tenho uma capacidade de enxergar as coisas todas ao mesmo tempo. Preciso de medicação para déficit de atenção. Eu estou mais no TDAH, com espectro autista, mas que me ajuda muito a sensibilidade, o hiperfoco e perceber muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu consigo tratar sabendo se a mãe está interferindo, o pai, o que é da criança. E às vezes, eu tenho que medicar a mãe mais do que o pai. Ou, né? Isso a gente vai aprendendo. Passar só rapidinho sobre a internação. A gente tem um exemplo aqui que muita gente da cidade não tem ideia. É um hospital que eu tenho orgulho de trabalhar. Foi o único lugar de serviço público que eu fui valorizado pelo que eu faço. Por sorte, de certa forma, a psiquiatria não é uma área da pediatria. A psiquiatria da infância, eu preciso ser psiquiatra primeiro, para depois estudar a infância. Eu não sou pediatra. Então, o hospital não sabia o que fazer quando iniciaram as obras, né? Quando iniciou, né, eles tinham já esse projeto, chamaram a gente para fazer reunião, para começar, e veio tudo para mim, né? Porque nenhum pediatra sabia o que dizer. Faz isso, precisa daquilo. Então, ao longo do tempo, a gente teve que acompanhar a obra, fazer tudo. Óbvio que eu não fiz a obra, né? Mas detalhes que tinham no projeto, como chuveiro, hoje a gente tem chuveiro embutido, gancho de toalha que não dá para ter, pensar em pacientes com tentativa de suicídio, barra de apoio para pacientes com deficiência. E aí também, né, a gente teve dificuldades depois para liberar, a gente mostrando para que era, porque eu não posso ter uma barra que uma criança pode arrancar e ter isso como uma arma, né, a gente colocava que não era para ter, mas, enfim, depois a gente organizou. Então, a gente começou em 2012 com o setor provisório, era um canto de um setor do hospital com 4 leitos. Foi, né, o primeiro setor do Estado. Situação bem... Né, se eu pensar hoje, eu não sei como a quantidade, não tinha protocolo nenhum, não tinha nada. Então, se pensar isso até hoje, né, quando fala, teu filho vai internar na psiquiatria, já abre um olho. Então, vocês imaginem a quantidade de coisas que eu tive que fazer antecipadamente para evitar que viesse a ter interpretação errada. Mesmo assim, acontece, né, porque muitas vezes tem uma mãe em algum lugar, né, uma mãe de outra criança, que uma fala para a outra e sai falando, mas mesmo assim o setor, o hospital sempre esteve do nosso lado ali e ajudou bastante, né? E o setor definitivo, que era daquela planta ali, né, aconteceu em 2018, o término da obra. São 14 leitos, 1.200 metros de área construída, é um andar inteiro do hospital infantil, o primeiro andar. E a área terapêutica, 650 metros quadrados. Isso aqui não existe no Brasil, outro igual, outro nem próximo, particular, não tem estrutura. Em 2018 ou 2019 foi considerado o melhor investimento do BNDES do Brasil. E a gente é referência para o Estado, fez 10 anos agora em julho. Essa equipe que a gente tem para o setor, hoje a residência de pediatria passa com a gente. A gente não tem ainda residência de psiquiatria, mas os pediatras passam, então a gente consegue passar uma noção para os novos pediatras, para terem uma noção do quanto impacta o psiquismo da família nas demandas dos filhos, das crianças. Muda totalmente o modo dos pediatras que estão se formando a enxergarem as crianças, não ficarem focados só no modo que a medicina tradicional está acostumada a abordar e tratar, que é só sintoma, né? Enxergar o contexto todo que a criança está inserido, os tipos de quadros que a gente interna, né? Autista, esquizofrenia, bipolaridade, quadros de tentativa de suicídio, que é o maior índice, em torno de 60% de todas as internações é por tentativa de suicídio, agitação psicomotora, psicoses, dependência química, transtornos de comportamento, transtornos alimentares. Esse aqui é o setor interno, são 14 quartos com suítes, né? Tudo automatizado, os vidros não quebram. Isso aqui é baseado em hospitais americanos. A engenheira que fez o projeto já tinha feito antes de eu entrar lá no hospital.
nem imaginava que ia ser isso aqui tudo. E a parte externa de recreação, a gente fala que é o home club do hospital. Tem atividade física, né? Quadra com piso emborrachado, enfim, disponibilidade. Eu falo que a gente tem um serviço, talvez pegando no pé, já que a gente está aqui na prefeitura, a gente tem um serviço de primeiro mundo de emergência, que são casos raros de exceção em Joinville, mas para o resto não vou comentar. Então, a infância, né, a trajetória que a gente tem para o resto das vidas, eu diria para todas as áreas, né, isso, educação, saúde, as políticas públicas se entendessem que é na infância que as coisas se dão, uma sociedade muda completamente se tiver uma tratativa, uma abordagem, um cuidado desde a infância. Obrigado. Neste momento, em forma de agradecimento, o vereador Brandel Júnior fará a entrega de um livro ao nosso palestrante, Dr. Felipe Becker, que conta um pouco do Legislativo joinvilense. Nesse momento, iremos abrir o espaço para as manifestações. Tivemos 2 inscrições. Por favor, o senhor Ivan Ferreira. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar, felicitar ao Brandel por ter catalisado esse evento, Brandel, sobre, né, a pessoa com deficiência. Eu sei que o leque da deficiência poderia ter sido assim, muito ampla a escolha, mas essa do TEA, olha, eu quero parabenizar mesmo, porque eu sou educador, trabalho há 27 anos na educação, 13 deles foi na iniciativa privada. Eu me lembro bem certinho quando veio a nossa psicopedagoga e disse assim, ó, aquele menino ali é autista. Assim, ó, na nossa graduação, doutor Felipe, eu não tive nada disso. Eu me lembro que aquela profissional, era uma psicopedagoga bem formada lá de São Paulo, ela disse para mim assim, ó, ele toma cloridato de metilfenidato. Eu, professor de história, e o nosso papo lá era passar no vestibular, foi assim, ó, a cabeça, né? Eu não sabia nem o que fazer. Tá, ali, sai. Só para ter ideia, eu tive que treinar todos os funcionários do setor no hospital, porque enfermagem não tem treinamento nenhum para que faça adolescência, técnico de enfermagem. Por sorte, hoje o conhecimento se replica, não preciso ficar explicando para todo mundo de novo. Mas em várias áreas não se tem essa noção, não se tem esse treinamento. Zero. A minha ex-esposa me falou sobre protocolo de Salamanca, inclusão. Ela que tinha trabalhado na PAI falou sobre transtornos, distúrbios e síndromes. Em história eu nunca vi isso. Não tinha ideia sobre processo biológico de aprendizagem. Inclusive, quando fui fazer o mestrado, a minha professora, uma das minhas doutoras, ela é dessa área, ela disse, você tem que entender que não é uma questão de método, professor Ivan, pode ser o processo biológico de aprendizagem, pode ser a coisa do parietal, pode ser função executiva, pode ser órbito, assim, dislexia, eu me lembro que eu pedi para um aluno ler, né? Ele era disléxico, e a gente fazia prova de leitura, eu acho que alguém daqui está, né? Lê aí, mas a gente nem sabia o tal do diagnóstico. DSM-5, né? E nós cada vez mais agora estamos, a Secretaria de Educação, secretário Diego, sempre teve uma atenção à educação especial, mas a coisa sempre foi evoluindo, porque a gente foi entendendo. Então, e nós temos aqui, eu acho que o senhor conhece, a professora Carolina Helena, que fez um livro maravilhoso chamado As Aventuras Sensoriais do Theo. Né, Michele? Coisa linda, eu não sabia isso. Então, quanto mais a gente entender, está no segundo livro, né? Quanto mais a gente entender, mais nós, enquanto servidores públicos mesmo, que eu, lá no nosso regimento, nosso artigo 155, eu tenho que agir com zelo com a minha criança, mas eu tenho que compreendê-la, para poder dar o suporte devido para os vários colegas aqui são professores, né? Quanto mais a gente saber,
mais a gente vai poder fazer a triangulação com a saúde e dar a garantia, Brandel, né, dessa criança poder desenvolver o seu potencial. E para finalizar, assim, ó, o meu artigo da pós foi sobre as crianças que têm altas habilidades e superdotação. Muita gente até pensa, né, associa, porque a criança é muito focada, né, no Asperger, que já é uma alta habilidade, que é não sei o quê, mas também tem que dar uma atenção, porque às vezes quando não se efetiva, e eu conheço tantas crianças que têm altas habilidades, mas não efetivam o potencial, e aí é esse número que o senhor me falou, que tristemente, na época que eu trabalhei na Secretaria de Educação, eu puxava a manga das minhas alunas e estava cortado, assim. Isso para mim, como pai e como professor, não é fácil. Pegar um adolescente assim, ó, tu vê assim que aquela luz pode se apagar. Então, parabéns, Brandel, parabéns, doutor, pelo trabalho de referência, ó, e a todos os colegas que estão na luta, que é uma luta, né? Parabéns. Agora fala da senhora Valquíria Mazeiro. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar, né, pelo evento. Eu, como mãe de uma criança do transtorno do espectro autista, para mim é muito importante. Fiquei sabendo do evento de última hora através do Instagram da Priscila, né? Me inscrevi no evento, não tinha conhecimento. E a palestra do Dr. Felipe, para mim, foi assim sensacional nos quesitos em relação à educação, à inclusão e à atenção com a família. Faz 1 ano e 6 meses que o meu filho foi diagnosticado e eu estou numa briga com as terapeutas dele, a neurologista dele, para colocar ele na escola. Eu não queria, porque eu não me sentia nem segura e nem preparada para isso. Coloquei ele tem 3 semanas e estou encontrando muita dificuldade dentro da escola, porque não encontro profissionais preparados. O meu filho tem uma seletividade alimentar absurda. A neurologista dele fez uma carta de prescrição para ele fazer o uso da mamadeira e a escola não aceita. Então, assim, eu estou emocionalmente abalada já tem 1 ano e 6 meses, porque o meu marido, no início aqui presente, ele sabe, ele também não aceitava. Foram 6 meses de luta sozinha, e aí agora eu encontro mais uma dificuldade no meu caminho. Nunca busquei ajuda, nunca fui orientada a ter ajuda, a não ser pelas terapeutas dele. E isso que o Dr. Felipe falou agora me remeteu muito isso. Eu preciso de ajuda, minha família precisa de ajuda e isso é muito importante. E a iniciativa desse evento é importante, como o professor estava colocando, para quem trabalha na área, professores, auxiliares. Eu acredito que os terapeutas que estão envolvidos já estão se preparando bastante para esse tipo de atendimento, então eles fazem as especializações, mas eu acho que dentro das escolas, principalmente as públicas, que são as mais procuradas pelas famílias de crianças que têm o transtorno, tem que ter um preparo maior para esses professores, para esses auxiliares. Vocês precisam buscar, eu sei que é difícil, os custos às vezes são altos, mas assim, ó, com esse aumento que está tendo absurdo, é muito importante que isso continue acontecendo. Continue tendo esse tipo de evento, continue tendo esse tipo de troca de informação, porque isso ajuda não só as famílias, como também os profissionais da área. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o evento, vou vir participar, né, vou vir nos 3 dias, inclusive a neuro do meu filho, ela é uma das palestrantes aqui do evento, e vou estar aqui participando, né, eu já fiz faculdade de Direito e hoje em dia o curso Fonoaudiologia, para tentar auxiliar o meu filho futuramente e outras famílias que eu vejo que também precisam. Então, eu mudei totalmente a minha área de atuação por conta do meu filho. Então, né, parabéns a todos, que isso continue acontecendo e para os profissionais aqui da área, professores, terapeutas, psicólogos, enfim, né, essa equipe multidisciplinar, que vocês sempre busquem entender, porque assim, ó, não é fácil, é só quem convive 24 horas por dia é que sabe das dificuldades que a gente enfrenta. Obrigada. Senhora Mirna Rúbia. Um ponto
só um ponto importante com relação à escola, que a gente precisa pensar e é difícil de se falar, é que além do filho que não é interpretado, compreendido e bem tratado, os professores ficam num caos porque todo o resto está num ambiente que não está lidando com aquilo, então o aprendizado de todos os outros também ficam prejudicados, né? Então a gente precisa pensar nisso, que não é só a criança que precisa de uma tratativa da melhor forma possível, mas os outros também se beneficiam que essa criança seja inserida da melhor forma possível. Boa noite a todos. Eu posso dizer que eu estou em casa, né? Porque essa casa sempre está com o meu nome. Normalmente eu venho aqui defender a construção civil, que eu sou contratada, sou paga para fazer. Hoje eu não estou aqui por eles, hoje eu estou aqui por mim, por vocês e por vocês. Eu sou mãe, eu fui diplomada há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás. E Deus foi tão bom, mas tão bom comigo, que eu tenho uma filha com fissura de lábio palatal, eu tenho um filho com X frágil, e eu tenho um neto que tem até vou ler porque é muito complicado, é uma sindalictia. Então eu acho que Deus realmente, quando Ele olhou para mim, Ele disse, não, você vai com tudo isso e mais um pouco. Meu sonho, quando eu entrei na defesa das pessoas, do emprego, do trabalho, era justamente isso aqui. Vocês não sabem a emoção e a tremedeira que eu estou. Não pelas pessoas, não pelo doutor, não pelos nossos representantes, não por vocês, mas pelos nossos filhos. São eles que precisam, são eles que merecem. Qual é o maior medo de uma mãe que tem um filho especial? Estávamos conversando agora. É que nós morremos. Quem vai cuidar dos nossos filhos? Se eles não tiverem capacidade de se defender, quem vai estar lá por eles? Se nós não estivermos aqui, uma mãe de primeira viagem, um bebê praticamente, se ela não estiver mais aqui, quem vai cuidar do bebê dela? Quem vai cuidar do meu filho de 25 anos? Quem vai cuidar do meu neto? Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. Essa é a casa do povo de Joinville. Nós somos consideradas uma das melhores cidades do Brasil. Que possamos trazer isso também na questão da deficiência. Que a nossa cidade possa ser uma cidade número 1 na aceitação, na educação e na saúde. Eu estou aqui para brigar, para lutar com todos vocês, porque nós precisamos, porque nós somos o hoje deles e nós temos que defender o amanhã deles. Obrigado. Bruna Martins. Olá, boa noite. Também parabenizo o Dr. Felipe Becker pela palavra, né, todos que estão aqui presentes. Eu sou psicóloga e eu gostaria assim de expressar, né, as nossas dificuldades que nós encontramos, né, no âmbito aí do tratamento para as pessoas com deficiência. Atualmente eu atuo apenas com crianças no espectro. E eu, né, faço bem o serviço que o Dr. Felipe ele indicou na parte de tratamento, que seria atender essas crianças, né, para estar desenvolvendo as suas potencialidades, né, intervindo nas suas limitações, nas suas dificuldades, também fazendo as orientações, tanto para a família quanto para a escola. E hoje, né, como eu faço, né, o acompanhamento das escolas, o que eu gostaria, né, de fazer pensar e para que a gente pudesse refletir sobre as nossas práticas, né, educacionais. O que seria essa inclusão, né, que até o senhor comenta ali, né, que existe lá a questão da lei de inclusão e como é que ela se dá. Então, quando esse aluno está lá, né, os pais criam essa expectativa, o meu filho vai para a escola para ler, para escrever, para socializar, e aí essa criança não é verbal.
aí essa criança tem problemas motores, né? Um transtorno motor e não consegue escrever. O que a gente faz? E aí eu penso, né? Eu sempre faço cursos de capacitação início do ano para os meus professores que eu atendo, que infelizmente eu não consigo abrir para o público, né, em geral. Mas sempre há, né, o relato dessas professoras de nós não vimos isso na nossa graduação, assim como, né, o professor relatou. Muitas vezes é muito superficial, né, então a gente não tem uma noção de todos esses transtornos de aprendizagem, mas principalmente o que fazer, né, com essas crianças. Então eu posso buscar, então os professores comentam, né, eu consigo buscar na internet. Existem cursos, mas e o que eu faço com esse meu aluno diante das estereotipias? O que eu preciso mediar? O que eu preciso intervir? E como adaptar, principalmente, né, o currículo? E isso, sim, tem me chamado muita atenção. E, assim, os professores, né, principalmente que estão no acompanhamento com as crianças moderadas e severas, ali de nível, né, 2 e 3, do comprometimento, porque eles não dão conta, né? Eles estão em sala de aula, participando ali do primeiro ano, mas com uma idade cognitiva de talvez uma criança de 2 anos. E como é que nós fazemos isso? Né? Então, muitas vezes existe lá, né, uma professora até esse ano me relatou, eu recebi o meu aluno, eu li o histórico, né, que foi feito, a parte de planejamento educacional, e aí eu tive uma ideia de um aluno. E quando ela chegou em sala, né, ela se deparou com uma realidade totalmente diferente. Né, um caso não verbal, um caso que não sabia escrever, não sabia segurar os materiais, né, inclusive, né, tinha comportamentos de colocar tudo à boca, não conseguia acompanhar o conteúdo e a exigência de que ela precisa adaptar o conteúdo de sala. Então, ela falou, Bruna, né, hoje ele está no 2º ano, então, primeiro ano, hoje ele está no 2º ano, e eu tenho que fazer, né, o mesmo conteúdo da professora, matemática, numerais romanos. Ela falou, e aí? Né, o que eu faço? Falei, né, é difícil. Né, então, eu penso assim que nós precisamos, né, como estamos num fórum municipal, pensando em políticas públicas, de também pensar nesse currículo. Né? Então, esse currículo ele precisa ser diferenciado para os nossos alunos de inclusão. Né? Nós precisamos pensar que habilidades que esse aluno tem e o que nós podemos ensinar dentro da escola. Né? E a questão social, né? Social com o quê? Né? Então, quando o meu cliente chora em sala de aula, porque ele não tem condições de acompanhar aquele conteúdo, ou tem uma sala mais agitada, e aí ele chora para sair, e ele sai da sala, né? Os professores não sabem o que fazer, o que manejar, e esse comportamento começa a aumentar, e daqui a pouco o meu cliente só está no parquinho, né? Ou às vezes não tem nem parquinho. Né? Então, ali, ele tem uma idade cognitiva de 2 anos, mas ele tem uma exigência de 4º ano. Né? Então, para a gente pensar, né, nas salas de recurso, nós temos poucas salas de recurso em Joinville. Né? Eu acompanho no âmbito privado e público. Né? E aí a gente percebe, né, tanto às vezes as mães falam, me indica uma escola. Eu falei, olha, infelizmente eu nem consigo te indicar. Né? Porque nós não temos um preparo, né, para atender essas crianças. Então, acho que a nossa política pública, ela deveria pensar nisso, né? Primeiro, no atendimento para essas crianças, né? E o suporte para esses professores, né? Uma capacitação que seja baseada em evidências. Então, se a gente pegar um rol de Estados Unidos, né, o governo subsidia a questão de tratamentos baseados em evidência. Não vamos investir dinheiro público em práticas que não tem retorno, é um dinheiro desperdiçado. Então, vamos investir, né, no que a gente tem de resposta, no que a gente sabe que cientificamente tem comprovação e vai auxiliar essas crianças. Né? Então, essa seria a minha contribuição, baseado, né, nas dificuldades de relatos diários, né, de
pais, de professores, de tutores, né, que é o caso de município, de segundo professor, né? Então, acho que para a gente pensar nisso, né, no investimento que realmente, né, a gente tenha um retorno de suporte para as nossas crianças, né, que a criança possa ser realmente incluída, né, que ela possa aprender o que ela consegue aprender. Né? Então, ela está no primeiro ano e vamos pensar nesse currículo do que ela não tem e vamos começar, né, a trilhar esse caminho. Então, seria isso. Obrigada pela oportunidade. Convido para deixar sua mensagem a vereadora Ana. Boa noite a todas e a todos. Boa noite à mesa. Quero mais uma vez aqui, né, já fiz durante essa semana, parabenizar o vereador Brandel por essa iniciativa. Parabenizar e agradecer muito a contribuição do Dr. Felipe. O que eu basicamente queria dizer, a doutora Bruna já falou, que esse seminário é extremamente importante, mas eu estou vendo aqui muitos rostos e estou sentindo falta de muitos e muitas professoras da nossa rede, principalmente da educação infantil. Isso, para mim, é lamentável, porque são essas professoras, não estou dizendo só essas, mas as professoras de educação infantil, que são as professoras que terão o primeiro contato com as crianças na escola. Essa palestra, esse fórum seria indispensável. Então, eu lamento mesmo, inclusive cobrei de algumas, onde é que vocês estão, que vocês não estão aqui, porque nós aqui brigamos muito, o secretário sabe, inúmeras vezes, a nossa gerente também, sobre a formação para o professor. O professor tem que saber minimamente, como é que ele vai receber essa criança na escola. O que a Bruna trouxe hoje aqui para nós é o desespero dos professores quando recebem os alunos em sala de aula. Então, investir, secretário, na formação continuada. E tem que ser continuada. Esse fórum é super importante, mas a formação que seja semanal, mensal, eu não sei, né, como é que seria. Eu não acho que são custos, eu acho que é investimento no profissional de educação, é investimento na qualidade do nosso ensino, é investimento nas crianças e investimento na família. Não é gasto, é investimento. Então, só queria pontuar isso, da importância que tem hoje mesmo, ontem, né? Acho que conversei com a Michele sobre isso, o que nós precisamos fazer para garantir formação continuada para os professores. Eu vou falar da nossa rede, eu acho que todos os professores deveriam ter formação continuada, mas para os professores da rede poderem, não que eles não façam o seu possível, mas sem conhecimento a gente não consegue fazer praticamente nada. E aí, doutora, é isso que acontece na escola. A criança fica no pátio por horas e horas e horas, com a professora auxiliar, tutora, que tenta da sua melhor forma, mas ela não tem a formação e ela não tem o conhecimento para entender que, sim, também é questão do currículo. O que eu preciso ensinar para essa criança que não vai aprender como as demais em sala de aula? E o doutor Felipe fez uma observação muito importante, que as demais crianças em sala de aula também precisam ser olhadas. Então, isso ainda é mais fundamental, que aquele profissional que vai estar com a criança com a deficiência, ele realmente saiba não só estimular essa criança para que seja garantido a aprendizagem. Eu falo muito isso. Não é só ter a escola, não é só garantir a matrícula, não é só oferecer a matrícula, é garantir a aprendizagem. Tem que garantir a aprendizagem na habilidade
que for possível desenvolver, mas tem que ser garantida a aprendizagem. Então, fica aqui mais uma vez o meu apelo, formação continuada para os professores. Nós não tivemos, professor Ivan, eu sou da área da educação física, nós não tivemos também essa formação na faculdade, no meu tempo era faculdade. Então, nós não temos, por mais que os professores se esforcem, eles não têm o conhecimento, né? Então, por mais fóruns como esse, lamento mais uma vez que os professores da nossa rede não estejam aqui, na sua maioria, essas cadeiras poderiam estar todas completas, mas para além dos fóruns, para além das formações dos supervisores, dos orientadores, o professor que está em sala de aula precisa de formação. Era isso, muito obrigada. Convido a doutora Indianara Araújo Batista. Só lembrando que nós temos que encerrar às 10 horas, tá? Obrigada. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do proponente desse Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência, vereador Brandel. Gratidão. Eu sou mãe de uma criança autista também, né? Sei da importância e da relevância do tema, né? E cumprimento também a todos os presentes. É uma honra ver diversas pessoas aqui, diversos rostinhos conhecidos que também estão na luta conosco. E eu gostaria de trazer uma breve introdução a respeito do Dia da Pessoa com Deficiência, uma reflexão também a respeito da necessidade, né, que nós temos de olhar de modo geral, as pessoas com deficiência no município de Joinville e no nosso Brasil também, né? O dia 21 de setembro, ele é comemorado como o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Ele foi instituído pela Lei 11.133, de 2005, né? Justamente para dar visibilidade à causa, a essa causa tão importante, o autismo e todas as deficiências. Conforme o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, intelectual, sensorial e que, em interações com as demais barreiras, não podem participar, né, do ambiente, demais barreiras do ambiente, não podem participar de forma plena e efetiva, assim como as demais pessoas. E a partir disso, então, eu trago também a informação de que o autismo, ele foi considerado pela Política Nacional das pessoas com transtorno de espectro autista como deficiência, por isso abarcado também pelos direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele sendo reconhecido legalmente, o que foi um avanço significativo, porque hoje os muitos resultados que nós temos a respeito dos próprios direitos da pessoa autista é graças a esse reconhecimento legal, né? E diante disso, eu também queria trazer a reflexão de que o artigo 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele assegura que é dever do poder público, do Estado, da família e da sociedade, ou seja, é dever de todos nós trabalharmos a acessibilidade e a inclusão. Acessibilidade e inclusão não é um favor, ela é uma obrigação, ela é um direito da pessoa com deficiência, né? E diante dessa narrativa, eu gostaria de citar uma frase da Mariana Rosa. Mariana Rosa é uma mãe de pessoa com deficiência, ativista e jornalista. E ela brilhantemente elucida que, eu vou pedir permissão para ler, o mundo não acolhe a variabilidade de corpos, as diversas formas de ser e de estar. Logo, a deficiência ela é produzida socialmente. E por que ela é produzida socialmente? Porque geralmente é a sociedade, somos nós, pessoas, que dizemos que a pessoa com deficiência não é capaz, que a pessoa com deficiência é um problema.
E aí, então, nós nos deparamos com essa situação de que a deficiência está na sociedade. Ela é criada por ela, né? E diante disso, a gente pensa, acaso, se a sociedade ofertasse possibilidades, condições, as pessoas com deficiência conseguiriam participar, talvez, né, plenamente, em igualdade com as demais pessoas, de forma digna, como lhe é de direito. Diante disso, eu ressalto, a deficiência não é individual. Logo, a discussão da temática não deve ser pautada exclusivamente em laudos e CIDs, embora seja necessário, porque nós devemos respeitar a individualidade de cada ser humano, né? Mas sim, nós devemos pensar em tudo que foi dito aqui, no ensino, na acessibilidade, na mobilidade, na saúde, em práticas pedagógicas, em práticas inclusivas, entre outras questões, incluindo tecnologias. Questão muito importante e relevante, né, para a sociedade, para a comunidade da pessoa com deficiência e também, em especial, a comunidade autista. Diante disso, é salutar rememorar que a luta pelos direitos da pessoa com deficiência não acontece somente no dia de hoje. Eu, assim como todos aqui presentes, lutamos incansavelmente todos os dias para a efetivação desse direito, né? Então, é imprescindível o reconhecimento da pessoa com deficiência e que se torne rotina esse reconhecimento, assim como a busca e a efetivação dos direitos, né? Então, que jamais esqueçamos do lema, nada sobre nós sem nós, e que o compromisso com a garantia de uma vida digna e políticas públicas voltadas a todas as pessoas com deficiência no município de Joinville e no Brasil sejam reafirmadas e efetivadas todos os dias do ano. Muito obrigada, agradeço imensamente pela realização desse fórum e por esse momento pela palestra brilhante do Dr. Felipe Becker. Boa noite. Convido para deixar sua mensagem o Marco Antônio do Rosário, que é ali de Araquari e ativista da causa autista. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Câmara de Vereadores de Joinville, vendo a abertura deste fórum. Inclusive, eu quero agradecer ao meu amigo, o vereador Brandel Júnior, pelo convite de aqui estar, e também pelo nosso palestrante, por informações extremamente importantes a respeito do autismo. E creio eu que a gente está no caminho certo para a gente efetivar a inclusão das pessoas com deficiência, a inclusão das pessoas autistas, não apenas no meio escolar, né, mas principalmente em todos os ambientes que acerca da vida social onde ela se inserida, que é o meio, a sociedade. E é indispensável a gente tratar também a questão das pessoas com deficiência, os autistas, não apenas como, mas principalmente pessoas que são cidadãs. E, sendo por isso, a abertura deste fórum é muito importante, porque o que a gente está tratando aqui não é apenas questões a respeito de educação, de saúde, mas também e principalmente de valores a respeito de cidadania. E é isso que essa é a base para a gente efetivar a inclusão das pessoas com deficiência. Eu quero agradecer também a minha mãe, né, a minha família que aqui está. Eu tenho também 2 irmãs dentro do transtorno do espectro autista
E eu vejo muito, inclusive, acerca da minha história aqui em Genville. Eu nasci em Genville. Eu tive uma breve passagem no ensino fundamental, melhor dizendo, uma longa passagem no ensino fundamental de Genville. Eu sou genvilense, né? Eu moro em Araquari, eu sou ativista pela causa autista, e muita da minha história está aqui envolvida na história, aqui está muito envolvida na educação de Genville. Eu passei por muitas experiências. Eu até trataria isso na minha fala, mas seria muito longa. Eu até peço para todos, né, que aqui estão presentes, os ouvintes, acessar as minhas redes sociais, né, Marco Antônio do Rosário, e eu estarei compartilhando melhor a minha história. Tem informações muito importantes. Mas eu aqui estou e quero tratar a todos vocês, né, pais, mães, profissionais, inclusive o nosso grande palestrante, né, uma pessoa que eu tenho uma honra de estar aqui ouvindo a palestra. Eu achei muito fascinante. Eu até tinha ouvido muito falar a respeito do Senhor e eu fico muito honrado. E eu peço a todos vocês, né, nesse dia, inclusive dia 21 de setembro, para a gente olhar para a pessoa autista como um ser humano, como uma pessoa como qualquer outra. Porque é muito importante a gente destacar não apenas a questão do autismo infantil, mas nós, autistas, também crescemos. Eu sou uma pessoa que tem uma certa idade, eu sou um jovem. E, sendo jovem, eu tenho contato com várias pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista. E eu vejo em muitos detalhes, inclusive, pessoas que não tiveram diagnóstico tardio. E eu acho muito importante a gente destacar nesse dia que em direitos a gente conquistou muito, inclusive até a questão do autismo, a compreensão médica, a questão psiquiátrica, mas também o que a gente necessita e principalmente abordar é a respeito da empatia. A gente precisa olhar para as pessoas autistas como um todo, porque nós, autistas, nós crescemos, nós desenvolvemos. E através de incentivos, de todo o suporte, tanto na educação, mas principalmente para a família, porque como disse também o nosso palestrante, né, e tantos outros que aqui também tiveram comentários a respeito, que é importante que as pessoas, os familiares, tenham também um suporte e apoio. E é por isso que também, em relação ao meu município, né, que é Araquari, ao município de Genville, a Santa Catarina, em todo o nosso país, que a gente necessita olhar e abordar as pessoas autistas como um todo. Serviços de assistência social, de saúde, são muito importantes. A capacitação dos profissionais, não apenas aqueles que trabalham com autista dentro de sala de aula, mas no setor público é muito importante. Não apenas para os autistas, mas as pessoas com deficiência. A gente necessita ter capacitações, nós necessitamos também ter conhecimento da lei, a liberdade de inclusão. E eu quero agradecer muito, né, a atenção de todos e as contribuições que este fórum está e estará fazendo no município de Genville e para Santa Catarina, trazendo as informações tão essenciais para a gente realmente ter a inclusão e uma efetivização da compreensão do público a respeito do autismo e das pessoas com deficiência. Muito obrigado, vereador Brandel Júnior. Muito obrigado à Câmara de Vereadores de Genville e muito obrigado a todos vocês por aqui estar ouvindo, vendo, observando e conhecendo. Eu estou aqui fazendo uma fala, mas eu também estou aprendendo. E é muito importante a gente aprender. Muito obrigado. Lembrando que será servido no térreo da Câmara um coquetel para todos os participantes. E a partir de amanhã, as atividades iniciarão às 8h com a palestra da doutora Mariana Gonzaga, psicóloga e especialista em TEA, com ênfase no processo de inclusão escolar com o tema O Aluno com TEA na Escola, Caminhos para a Inclusão. Agradecemos a presença do Dr. Felipe Becker e desejamos a todos uma boa noite. Obrigada.